Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre soluções. Falamos das classificações dessas soluções, como que elas se representam, saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo. Vimos isso graficamente. Falamos um pouquinho de concentração comum e hoje nós vamos falar sobre concentração molar, título e diluição. Essa aula ela é extremamente importante para as questões que envolvem cálculo. Para descobrir as concentrações, a gente precisa fazer algumas transformações, aplicar algumas unidades de medida, calcular volume, calcular massa molecular e fazer a aplicação da regra de 3 ou a aplicação da fórmula. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre título. Então, olha só. O que é o título? O título, acompanhe aí na tela, ele é a relação de massa do soluto sobre a massa da solução. Vale lembrar que a massa da solução ela é M1 mais M2, que é a massa do soluto mais a massa do solvente ou o disperso mais o dispersante. Nesse caso, se eu tenho um soluto que tem 10 gramas e a massa da solução é 30 gramas, basta dividir um pelo outro e aí nós vamos ter então um título igual a 0,33. Porém, a titulação ela é expressa em porcentagem, então é necessário multiplicar esse resultado por 100. Então, 0,33 vezes 100, nós vamos ter aí 33%, isso é a titulação. Bom, essa titulação, pessoal, ela pode ser dada em massa e ela pode ser dada em volume. Por exemplo, se nós tivermos um título em massa e eu tiver 20% de alguma coisa, significa dizer que em 1 quilo, por exemplo, eu tenho ali 200 gramas de um determinado soluto. Isso é o título percentual. Agora, quando esse título ele é em volume, olha só como que funciona. No volume, perceba aí na tela que nós temos uma garrafa de álcool 70. Essa garrafa de álcool 70 ela tem 1 litro, tudo bem? Então todos nós vimos uma garrafa de álcool 70 no decorrer da pandemia. Logo, essa garrafa de álcool 70 ela tem 1 litro. E se é álcool 70, o que nós sabemos? Nós sabemos que temos 70% do volume de soluto. Então podemos fazer a dedução que, se a garrafa tem 1 litro, ela tem 1000 ml. Desses 1000 ml, 700 ml são álcool. Isso configura o álcool 70. E assim nós temos também o título volumétrico. Esse título volumétrico ele também pode ser dado como teor alcoólico. Então a gente pode ter uma garrafa de uma bebida alcoólica e ela ter um teor alcoólico, por exemplo, de 7%. E aí é só fazer a regra de 3 e distribuir qual é a quantidade de líquido presente nessa porcentagem. Assim, é título, é sempre a relação do soluto sobre a relação da solução. Perfeito? Então vamos seguir. A próxima concentração, então nós temos ppm, ppb e ppt. O ppm ele é parte por milhão, o ppb parte por bilhão e o ppt parte por trilhão. Essas variáveis elas sempre são para as soluções extremamente diluídas. Então normalmente o ppm, o ppb e o ppt eles são utilizados para medir quantidade de poluição. E aí nós temos essa quantidade em 1 milhão de litros, em 1 bilhão de litros ou em 1 trilhão de litros. E aí nós temos 1 ppm, 1 ppb ou 1 ppt. Essas relações sempre serão utilizadas para as concentrações muito diluídas. Então, se eu tenho um ar atmosférico e nesse ar atmosférico tem uma poluição, eu tenho muito volume para pouca poluição. E aí eu posso fazer isso em ppb. Também pode ser feito para medir o teor de oxigênio nos rios, mares, oceanos, lagos. Então eu tenho uma quantidade muito grande de volume e uma quantidade pequena de oxigênio. Eu consigo fazer essa medição utilizando parte por milhão, parte por bilhão ou parte por trilhão. Tudo bem? Já a próxima concentração, ela é a concentração molar. A concentração molar, ela é a concentração que nós mais vamos utilizar e a concentração que mais vai aparecer nas provas do Enem. Por quê? É a concentração que envolve o cálculo de massa molecular. Então, para calcular a massa molecular, nós precisamos saber as massas atômicas. Esse cálculo também envolve o número de mols. Então, eu preciso saber a massa em gramas, saber a massa molecular, saber o volume dessa solução. E aí nós temos a concentração molar. Na aula anterior, nós falamos sobre concentração comum. Nessa aula, nós vamos falar sobre concentração molar. Então, a concentração molar ela vai ser expressa da seguinte maneira. Eu posso achar a concentração se tiver o número de mols e o volume. Então, eu posso ter 10 mols em 10 litros e aí eu vou ter a concentração molar de 1 mol por litro. E eu também posso ter essa concentração medida da seguinte maneira, que é a fórmula ideal da concentração molar.
que é o seguinte, é esse M pernalonga, que é o M de molaridade, igual ao M1, que é a massa em gramas, sobre o Mzão, que é a massa molecular, vezes o volume. É importante que nessa situação o volume ele esteja em litros, tá? O volume da solução esteja em litros. Então veja bem, na aula anterior nós falamos que a concentração comum ela é massa sobre volume. E aí eu consigo expressar a quantidade de massa que eu tenho em determinado volume. Já a concentração molar, eu tenho a massa do soluto, eu tenho a massa molecular da substância em questão e eu tenho o volume daquela solução. Então, como que eu utilizo essa concentração? Essa concentração ela vai ser utilizada para expressar a quantidade de mols para um determinado litro. Por exemplo, se eu tenho uma concentração molar que me diz que eu tenho 10 mols por litro, então significa dizer que em uma solução de 1 litro eu tenho 10 mols de uma determinada substância. Lembrando que nós vimos desde a última aula que as questões que envolvem concentrações elas podem ser perfeitamente desenvolvidas por regras de 3. Tudo bem? Então acompanhe esse exemplo aí na tela, olha só. Eu tenho ali, qual a massa do cloreto de potássio deve ser dissolvida em água para se obter 2 litros de uma solução cuja concentração é de 0,2 mols por litro. Então o que é que nós temos? Nós temos o volume, que é 2 litros, já está em litros, então não preciso transformar. Eu tenho a concentração molar, que é 0,2 mol por litro, e a questão já me deu calculada a massa molecular do cloreto de potássio, que é 74,6 aproximadamente. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos achar a massa em gramas. Então perceba que eu preciso encontrar o Mzinho. Então o que é que eu tenho? Eu tenho a massa molar, eu tenho o volume e eu tenho a concentração. Questão de fórmula, pessoal, é só substituir. Então vamos lá. A massa molecular 74,6, a concentração molar é 0,2 e o volume ele é de 2 litros. Aplicando aí a nossa resolução, basta que a gente faça a multiplicação de todo mundo, porque eu vou fazer uma regra de 3 simples, então eu vou perceber que todo mundo vai estar multiplicando. Então a massa do soluto ela equivale a 30 gramas. Então perceba que quando nós falamos de fórmulas, é possível que nós tenhamos que encontrar qualquer um dos itens. Então eu posso encontrar a concentração molar, eu posso encontrar a massa em gramas, eu posso encontrar a massa molecular e eu posso encontrar o volume. É só retirar os dados da questão e estabelecer as relações que você precisa. Tudo bem? Então vamos seguir. A diluição ela é extremamente usada no nosso dia a dia. A diluição também é uma concentração e ela pode ser estabelecida no nosso dia a dia. Todos nós já fizemos diluição alguma vez. Todas as vezes que você vai preparar um suco, um suco de pó, você precisa fazer a diluição desse suco. Se você faz um suco da fruta e esse suco ele fica muito forte, você também precisa fazer a diluição desse suco. E essa diluição a gente faz todos os dias. O que eu preciso entender sobre diluição? Diluição, na verdade, é sempre adição de solvente e nunca adição de soluto. Porque a diluição ela tem uma função, que é tornar a solução menos concentrada. Então você sempre vai partir de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada. E como que se faz essa variação? Sempre adicionando o volume, sempre adicionando o solvente. Então algumas coisas muito importantes acontecem na diluição. Quando eu faço uma diluição, eu adiciono solvente, então o volume da solução aumenta. Quando eu faço uma diluição, eu não mexo na quantidade de soluto, eu apenas vou diluir esse soluto, então a massa do soluto permanece constante. Porém, se eu mudo o volume e não altero a massa, obviamente a concentração dessa solução vai mudar. Então, na diluição, eu mudo o volume, eu mudo a concentração, porém, a massa do soluto ela permanece constante. Tudo bem, pessoal? Então acompanha comigo aí na tela, olha só. Para fazer uma diluição, eu tenho ali uma solução concentrada. Quando eu adiciono água, eu vou ter uma solução menos concentrada, que é uma solução diluída. Então, sempre adicionando solvente. Não necessariamente água. A água ela é o solvente universal, mas você pode adicionar qualquer outro solvente. Tudo bem? Para fazer essa diluição, nós temos uma equação bem simples, que é a concentração inicial vezes o volume inicial igual à concentração final vezes o volume final. Então você faz isso porque há uma mudança de volume, há uma mudança nas concentrações, porém as massas elas não se alteram.
Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos praticar. Aí na tela, nós temos uma questão que ela está no nosso livro 2 do Prepara Enem, é a questão número 1, vocês podem encontrar lá na página 132. A questão diz o seguinte: o Celobar é um medicamento indicado para contraste radiológico largamente utilizado em radiografia do esôfago, estômago, intestinos e dos vasos da base do coração. Esse medicamento é constituído por uma suspensão aquosa de sulfato de bário, que é um sal pouco solúvel em meio aquoso, de pH neutro, com solubilidade aproximadamente 2,45 mg por litro a 25 graus. A concentração aproximada em mol por litro de uma solução saturada de sulfato de bário a 25 graus é. Então, olha só, nós temos aí algumas coisas para se tratar nessa questão. Primeiro, nós estudamos sobre sais, então nós teríamos que saber o que é o sulfato de bário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que eu quero saber dessa questão? O que a questão me fornece? A questão me diz que eu tenho um sal, sulfato de bário, que esse sal ele tem uma concentração de aproximadamente 2,45 mg por litro. A questão me deu os dados de massa atômica e aí eu preciso desenvolver essa questão, aplicar a fórmula de concentração molar para descobrir qual é a concentração em mol por litro. Como que eu sei que é a concentração molar? A questão ela faz esse exercício, ó. A concentração aproximada em mol por litro. Então, toda vez que for mol por litro, é concentração molar. Tudo bem? Então, vamos lá na resolução. Então, a primeira coisa é descobrir a massa molecular do sulfato de bário. Então, o sulfato de bário é BaSO4. Então, o bário é 137, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Substituindo os valores, nós vamos ter 137 mais 32 mais 4 vezes 16, porque são 4 oxigênios na fórmula. Daí, nós vamos ter uma massa molar de 233 gramas por mol. Essa massa molar é o Mzão lá da fórmula. Lembra que a fórmula de concentração molar é aquele M perna longa, né, de molaridade, igual ao Mzinho, que é a massa em gramas, sobre a massa molecular vezes o volume. Então, vamos seguir. Descobri a massa molecular, agora eu preciso descobrir qual é a massa em gramas. Então, a questão está me dizendo que a concentração é 2,45 mg por litro. Fazendo uma regra de 3, nós vamos ter o seguinte: essa massa em gramas ela é 2,45 vezes 10 elevado a menos 3. O que eu fiz ali? Eu dividi por 1000, né? Para sair de miligrama para grama, é uma necessidade de dividir por 1000. Então, agora eu tenho um Mzinho e tenho um Mzão. O que está faltando? Apenas o volume. Só que a questão me disse que o volume é em litro, né? É 2,45 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por litro. Então, significa dizer que essa massa em gramas ela está presente em 1 litro. Substituindo os valores, temos 245 vezes 10 elevado a menos 5, que é o Mzinho, sobre o Mzão, que é 233, vezes o volume, que é 1. Então, dividindo 245 para 233, nós vamos ter aproximadamente 1. Conserva-se a potência, porque só tem uma base 10, então fica 1,05 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Essa seria a concentração do sulfato de bário presente nessa solução. Beleza? Então, olha só, nosso gabarito, letra B. Você pode conferir aí no livro de vocês. É importante que vocês tentem fazer e resolver essas questões de concentração, porque questões que envolvem cálculo são questões que precisam de repetição, questões que precisam de atividade. Então, vocês precisam tentar fazer esses exercícios. Vamos para o próximo exemplo. Essa questão também está no nosso livro 2, a questão número 5, que a gente consegue encontrar ela na página 134. A questão diz o seguinte: a dissociação é um fenômeno de grande importância para o favorecimento da ocorrência de reações químicas. Para estudar esse fenômeno, um químico preparou 2 soluções a fim de compará-las. Uma solução aquosa de cloreto férrico, 0,2 mol por litro, e uma solução de cloreto de sódio da mesma concentração. Considerando 100% de dissociação, a concentração de íons livres do eletrólito mais forte em mol por litro é... Bom, nós temos 2 eletrólitos, cloreto férrico, FeSL3, e cloreto de sódio. Lembrando que eletrólitos são soluções capazes de conduzir corrente elétrica. Por que essas soluções conduzem corrente elétrica? Porque elas são compostos iônicos, são formados por um metal e um ametal. Mas a questão quer saber, quem é o eletrólito mais forte? O eletrólito mais forte é aquele que, quando dissociado, produz a maior quantidade de íons.
Logo, esse eletrólito ele vai ser o cloreto férrico. Então, quando a gente dissocia o cloreto férrico, nós vamos ter cloreto férrico, ele vai ser ferro 3+, mais 3Ce-. Aí a questão me diz que a concentração molar desse cloreto férrico ela é de 0,2 mols. Então, eu tenho o cloreto férrico 1 mol, então vou ter 0,2 mols. O ferro 3+, também é 1 mol, então também vou ter 0,2 mols. Mais o íon de cloro é produzido 3 mols, então é 3Cl-. Então isso tem que ser 3 vezes 0,2. Fazendo as multiplicações eu vou ter 0,2 mols para o cloreto férrico, 0,2 mols para o ferro 3+, e 0,6 mols para o íon de cloreto. Mas a questão quer saber qual é a concentração de íons livres, então é necessário que nós façamos a somatória de todos os íons envolvidos na solução. Logo, nós vamos ter uma concentração de 0,8 mol por litro, sendo o nosso gabarito letra E. Essas questões que envolvem dissociação, é importante você acessar a plataforma e recapitular a aula de sais. Lá você vai perceber como se realiza uma dissociação. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Próxima questão, ela está lá no livro 2, é a questão 10 e ela vai ser encontrada na página 135. Lembrando que são as questões do Prepara Enem. Os ingredientes que compõem a fórmula do refrigerante têm finalidades específicas e devem se enquadrar nos padrões estabelecidos. O açúcar é o segundo ingrediente em quantidade, cerca de 11%, o título ali de 11%. Ele confere o sabor adocicado, encorpa o produto juntamente com o acidulante, fixa e realça o paladar e fornece energia. A sacarose, que é um disacarídeo de fórmula C12H22O11, que é a junção da glicose mais a frutose, é o açúcar comumente usado. De acordo com as informações do texto, a quantidade de açúcar em mol em 1 kg de refrigerante é mais próxima de. Então, olha só, a questão me disse que eu tenho 1 kg de refrigerante, que nesse refrigerante tem açúcar e que a quantidade de açúcar contida no refrigerante é aproximadamente 11%. Então, significa dizer que do total do refrigerante, 11% é açúcar. Então, o primeiro passo é descobrir quanto que é esse 11%. Então, vamos lá. Em 1 kg eu tenho 1.000 gramas. Fazendo uma regra de 3, 1.000 gramas é tudo que nós temos, então é 100%. Então, quantos gramas serão 11%, que é a quantidade de açúcar no refrigerante? Logo, nós vamos ter aí uma quantidade de 110 gramas de açúcar. Então, em 1 kg de refrigerante, eu tenho 110 gramas. Daí, isso é o meu Mzinho. É a massa em gramas que tem de açúcar no refrigerante. Só que a questão quer saber, qual é a quantidade de mols de açúcar em 1 kg de refrigerante? Aí nós precisamos usar a nossa fórmula de mols, que é Mzinho sobre Mzão. O que é esse Mzinho? Massa em gramas. E o que é Mzão? Massa molecular. Perceba que a questão deu para a gente a massa molecular. Ela já está dizendo que a massa molecular do açúcar é 342. Então, basta que eu divida a massa em gramas, 110, para 342. E aí, nós vamos ter uma concentração de aproximadamente 0,3 mols de açúcar. Então, significa dizer que em 1 kg de refrigerante, 0,3 mols de todo o refrigerante é de açúcar. Tudo bem, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Então, para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.